Vamos começar destacando o programa Alta Frequência de ontem, que teve o quadro exclusivo. O ouvinte já conhece que toda segunda-feira, a partir de 4 da tarde, tem esse programa especial. E, claro, o assunto eleição está em pauta, porque teremos segundo turno no próximo fim de semana. O convidado foi o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito de Manaus, Wilker Barreto, do Podemos. Ele foi entrevistado por você e também pela jornalista Thaís Gama. Vamos acompanhar o trecho. Candidato, a briga, o casamento e o divórcio entre os efetivos e os vices tem sido algo recorrente aí ao longo dos anos na Prefeitura de Manaus. Como é que é a relação do senhor com o candidato Amazonino Mendes? Qual é o ponto de tensão entre vocês dois? E como é que o senhor pretende atuar como vice no caso de uma vitória de Amazonino Mendes? Eu me dou super bem com o Amazonino e outra coisa, a gente só aprende com quem sabe. O Amazonino hoje, na minha opinião, é o político em atividade com maior capacidade intelectual e gestora que o Amazonas tem. Para mim vai ser um pós-doutorado conviver com o Amazonino. Eu tenho uma ótima relação, fui vereador com ele no passado, eu vereador e ele prefeito, fui seu vice-líder e agora num destino para mim muito positivo poder estar disputando essa eleição com ele. Eu vou ser um vice atuante, não tenho perfil de gabinete, quero estar na ponta, levantando as informações e cumprindo as determinações de um grande estrategista que é o Amazonino. Manaus, tenho certeza que não embarcará numa aventura. Eu não tenho dúvida que a experiência do Amazonino será um grande vetor para que o povo tenha a consciência que a tomada de decisão como gestor precisa estar calçado naquilo que é mais importante para um ser humano, a sua vivência. Nós não estamos atrás de um maratonista, de um corredor, nós estamos atrás de alguém que tenha capacidade e força para tomar a sua decisão. Eu sempre digo que todo quartel tem que ter comando. Quartel quando não tem comando, e governo quando não tem governo. Está aí o exemplo do Wilson Lima. Candidato, qual a colaboração do Amazonino Mendes para reverter o quadro adverso que a gente tem na cidade de Manaus, dos problemas que hoje a gente ainda enfrenta? Candidato, eu até acrescentaria mais uma coisinha aqui nessa pergunta. Sim, o senhor deve assumir alguma secretaria, caso a sua chapa seja vencedora dessa disputa? Só se eu receber a missão do prefeito. Eu particularmente quero ficar solto, quero ficar livre para estar nas ruas, nas secretarias, levantando as demandas, fiscalizando contratos. Eu acredito muito, Rosiane, que tem muita gordura aí para cortar. Quando você economiza no custeio, você aumenta a capacidade de investimento. Nós temos problemas estruturantes como mobilidade urbana que precisam de aportes, de recursos. Manaus precisa ter renovação da frota. Manaus precisa ter a harmonia dos outros modais junto com o modal de massa. Eu defendo o BRT. Se nós pegarmos a história, Amazonino foi o prefeito que renovou a frota. Nós temos a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana não é só transporte. A mobilidade urbana é também a inclusão do modal do ciclismo, ou seja, é possível sim harmonizar. É isso, Rose, apenas um trecho da entrevista com o candidato a vice-prefeito, Wilker Barreto, do Podemos. Ele falou muito mais. O que você destaca para a gente? O Wilker Barreto, candidato a vice, deputado estadual e candidato a vice do candidato Amazonino Mendes. A cada pergunta que a gente fez no entorno das polêmicas, das dúvidas, dos questionamentos do que está no ar em relação à candidatura desta dupla, né, Amazonino Mendes e o Wilker Barreto, do Podemos, o Wilker Barreto ele não fugia às perguntas, ele encarava as perguntas, ainda que elas possam parecer no ambiente da campanha algo desconfortável, mas ele encarou, trouxe respostas muito parecidas com o conteúdo que a campanha tem trazido, com o estilo Wilker Barreto, que é um estilo mais combativo, né, mais de provocação. E ao final de cada pergunta, a gente percebeu muito claramente que ele tocava num ponto que é considerado frágil da candidatura adversária, que é o Davi Almeida, né, repetindo em vários momentos a indicação de que o Davi Almeida é apoiado pelo governo Wilson Lima e dando ainda repetindo informações do que trouxe a CPI da Saúde, que ele era um dos membros, um dos deputados que investigou, né, algumas irregularidades na saúde. Então, essa estratégia de associação que a gente vê
que já está em curso pela campanha do Amazonino Mendes contra o Davi Almeida há uns 5, 6 dias, né? A gente não sabe, não tem certeza dos resultados, certeza mesmo a gente só vai saber nas urnas, né, no domingo. Mas é uma estratégia que eles estão insistindo aí de tentar atacar, né, atingir a imagem do Davi Almeida. Em relação ao candidato, e a gente percebeu também a movimentação dos ouvintes, né, nos questionamentos, claro que tem muitos seguidores de um lado e do outro se manifestando, mas a gente já sabe também identificar aquelas pessoas que são ouvintes mesmo, inclusive do horário, viés do exclusiva no horário, fazendo perguntas. Eu achei muito interessante na fala, no ataque do Davi ao apoio do Wilson Lima, as pessoas perguntando também sobre a presença do Eduardo Braga na campanha do Amazonino Mendes. A este propósito, eu perguntei do Wilker Barreto o que ele achava desses apoios que estão silenciosos, né? Uns aparentes na chapa, em função da coligação, como é o caso do MDB do senador Eduardo Braga, mas não aparentes na campanha, né? Não publicamente na campanha. A gente tem 3 nomes aí que estão realmente presentes na eleição, mas ausentes da aparência na campanha, que é o Wilson Lima, que é o ex-governador Maraziz e o ex-governador Eduardo Braga. Bom, ele dá uma resposta lá dizendo que o Eduardo Braga aparece no sentido de que ele esteve presente no ato da convenção partidária, né, que reuniu as lideranças da maioria dos partidos, e ele estava lá presente. Bom, ele trata também na entrevista a respeito da principal crítica, né, o que é usado de forma mais contundente contra o Amazonino Mendes nesta campanha desde o primeiro turno, que é a idade e a saúde, a condição da saúde do candidato. E ele repete aí que o Amazonino, já nessa pergunta usou, né, que o Amazonino não é um maratonista, que ele tem, sim, boa condição de saúde para governar, para administrar os problemas da cidade de Manaus, e promete ser um prefeito ativo, um vice-prefeito ativo, alguém que vai estar nas ruas caso a chapa vença. Eu acho interessante algumas respostas que o Wilker Barreto deu aí nessa entrevista, sobretudo nesses assuntos mais tensos, mais polêmicos, e o conteúdo na íntegra, ele está disponível aí na Band News, nas redes sociais da Band News. Eu vou ainda pela manhã, eu espero conseguir publicar a ping-pong com todos os detalhes escritos e um videozinho lá nas minhas redes sociais e no meu blog para disponibilizar para os nossos ouvintes e leitores. Perfeito. Agora, Rose, ontem nós falamos sobre a operação Oi. Desculpa te interromper. Só para acrescentar mais um dado sobre a eleição, a gente está aí a 6 dias da eleição, a coisa vai se acirrando, como a gente está percebendo, e a estratégia não está mudando, né? Você vê que há uma estratégia ainda de ataque em relação à imagem do governador e do candidato Davi Almeida, e como a gente tratou aqui em outras colunas já, a gente percebe que não há uma reação diferente na campanha do Davi Almeida. Eu acho que algumas coisas a gente pode tirar dessas sinalizações, né? Eu não sei, quando o outro lado não troca a estratégia, isso demonstra que ele não se sente tão incomodado, que isso não está oferindo tanto, né? Então, acho que é um dado, né? Se ele não trocar a estratégia, pode ser... Até conversando com as pessoas da campanha, hoje eu sinto, entre os apoiadores do Davi Almeida, uma tranquilidade que era o que a gente percebia em torno dos apoiadores do Amazonino Mendes no primeiro turno, que eles trabalhavam com a ideia de que estariam de certeza no segundo turno, na segunda fase da disputa, né? Então, até as 2 semanas que antecederam o primeiro turno, o clima era de muita tranquilidade entre os apoiadores do Amazonino Mendes. E hoje eu percebo essa reação entre os apoiadores do Davi Almeida. Rose, ontem a gente falou um pouco sobre a operação da Polícia Federal. Quero saber de você como é que repercutiu, né, depois que a Polícia Federal esteve cumprindo mandados aqui na capital, né, e investiga fatos relacionados a possíveis práticas de crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar junto à Prefeitura de Presidente Figueiredo. Como é que repercutiu isso?
Olha, a gente já sentiu aí essa repercussão no meio político, né, em torno do nome do deputado Saulo Viana, é inevitável. Ele fez uma postagem lá nas redes sociais dele pela manhã, dizendo que ele diz que ele atua como fiscal, é um dos mais atuantes, né, em relação à fiscalização do recurso público, por ser deputado estadual, isso é o que ele diz. E ele diz que deve esclarecer, tanto para a investigação quanto para a população, as questões que estão sendo levantadas contra ele neste momento. Bom, como a gente falou ontem na coluna de política, em relação aos desdobramentos de uma eleição que a gente achava que era o mais imediato, a gente levantou que seria o mais imediato, né? Que é a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, porque o Saulo Viana era um dos nomes que se movimentava, que eram cotados para ser o candidato ali, representando a base governista, né, na disputa pela direção, aí, pela presidência da Assembleia e, portanto, presidência da mesa diretora. Bom, de fato, isso abalou bastante essas possibilidades dele, né? E a gente viu rapidamente uma movimentação de outros nomes. Ontem a gente já havia citado da Alessandra Campelo e do Belão, que foram nomes que se movimentaram mais publicamente nas sessões da Assembleia, junto com o Saulo Viana, em alguns momentos até apresentaram algumas divergências, né? Mas o que eu consegui ouvir de muitos deputados ontem, da base e também deputados de oposição, é que o nome que se fortalece com essa situação do Saulo Viana é o do deputado Roberto Cidade. E eu percebi que é uma movimentação até um pouco mais avançada já em relação ao nome dele. Eu não sei se é esse nome que se confirma, não sei em que medida o governo vai apoiá-lo, mas eu sei que ele consegue, nesse momento, se movimentar um pouco melhor, agregando apoio de deputados da base aliada, né? Eu já ouvi falar, inclusive, a possibilidade de construção de uma chapa, né, que envolva a Alessandra Campelo, que é uma outra que é um outro nome cotado para a presidência, mas há conversas que ela possa retirar essa candidatura, né, dessa disputa, e entrar como uma das pessoas que vai compor a mesa diretora, com bom espaço na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Bom, ela não confirmou nada disso, então falar a esse respeito, né? Mas é uma movimentação de bastidores que a gente percebe que existe nesse momento. Ao mesmo tempo, é uma movimentação que é avaliada como de risco, mais uma vez, para o governo, em função da inexperiência do candidato, né, desse possível candidato à presidência da Assembleia, Roberto Cidade. Ele é mais um dos deputados de primeiro mandato, né? O governo contou aí na sua liderança com a Joana Dark, que é uma deputada de primeiro mandato, já havia sido vereadora, mas algumas pessoas do governo, né, alguns outros lideranças políticas avaliam que, em alguns momentos, o governo ficou fragilizado em função dessa pouca experiência, né, de algumas das suas lideranças que foram escolhidas entre os novatos, entre os parlamentares novatos, que mostram gana política, mas na hora de um embate, na hora de uma defesa, não apresentam aí tanta musculatura, em função realmente dessa falta de experiência. O outro dado importante que a gente já começa a mostrar aqui para os nossos ouvintes é que, não dando certeza que é isso que vai acontecer, mas é um dos riscos, né? Quando você tem um governador que é investigado no STJ, que acontece uma realidade em outros estados de afastamento de governadores, há sempre a possibilidade de que esse presidente da Assembleia, numa eventual necessidade, substitua o governador, né, se torne um governador interino. E é isso que dá uma maior importância ainda para a disputa por esse cargo aí, que deve acontecer agora em dezembro. Agora, sim, a reação mais imediata, só para fechar a nossa coluna, foi na campanha para prefeito, que a gente vai ter a votação agora no domingo, viu, Arthur? Dessa operação aí da operação da Polícia Federal em relação ao deputado Saulo Viana. Assim, 2, 3 horas depois que isso aconteceu, acho que até menos, eu aqui recebi 2, 3 horas depois, passou a circular nessa campanha paralela aí, né, sem a gente identificar a origem, a gente só recebendo repasse desses vídeos, desses memes, uma associação do nome do Saulo Viana ao candidato Davi Almeida. Associação ao governo Wilson Lima e, na sequência, associação ao candidato Davi Almeida. Então, você vê como o processo é muito dinâmico, né?
Sem dúvida, Rose. Quero agradecer pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Um ótimo dia para você. Para você também.